Queria falar um pouquinho sobre um novo fundo, Carter, que começou a ser negociado na B3, é o KISU11, foi lançado no último dia 15. Algumas pessoas já perguntaram para a gente sobre esse fundo, a gente guardou essa pergunta para você especificamente, e eu queria então que você falasse, saber a sua avaliação sobre este papel. Bom, o pessoal perguntou bastante, inclusive na live do Marco de domingo a gente comentou um pouquinho sobre ele. Eu falei que ia trazer um pouco mais mais informações sobre o fundo, mas é um ETF basicamente, tá? Um ETF ele busca ali replicar o índice, né? E aí eu selecionei algumas informações só pro pessoal ouvinte que aqui não conhece o fundo, né? Depois eu explico um pouco, talvez ali como é que funciona os ETFs. Né? Então você tem assim, é um fundo de gestão passiva, né? Então de novo, ele tenta replicar um índice, né? Que é o índice, quer dizer, o objetivo dele é replicar o índice, aí você tem que avaliar se ele consegue ou não, né? Mas enfim, que é o índice Suno 30, que foi criado em junho, julho do ano passado, tá? Acredito, tá? Tem que ver direito, mas eu não lembro a data específica, mas foi ano passado com certeza. Você teve alguns índices criados. E a Suno resolveu incorporar, né? Depois eles fizeram lá também, né? Aproveitaram para fazer a asset, chamaram lá o Vitor Duarte, que é gestor do Banesp. Então ele é um fundo de gestão passiva, né? Ele é um fundo que iniciou na bolsa agora no dia 15 e basicamente o objetivo dele é seguir a carteira teórica lá do índice de referência Suno 30, né? Que você pode também entrar no site que ele tem no regulamento, né, inclusive no relatório gerencial, é o site lá da suno.com.br/índices/Suno 30. Lá você encontra a metodologia, né, e os fundos atualmente que fazem participação dessa carteira, né, como ele replica o índice ele muda e é recalculado trimestralmente, e hoje ele tem, assim, essa configuração. Eu vou dizer alguns nomes aqui que você tem no fundo, então você tem lá o Iridium, você tem Veritá, você tem o da Capitânia, você tem o HGCR, tem o VISC, tem até o BBPO11, o HSML, o XPML, então são 30 fundos que você tem na carteira, nessa carteira aí, por isso que é Suno 30, né, que é o índice. Então, esse fundo basicamente busca isso. Interessante esse fundo que ele paga rendimentos, né? A gente falou do XFIX, né? Que é o outro ETF que replica o IFIX, mas a gente vê que ele paga dividendo, então você tem basicamente aquela dinâmica de fundo imobiliário mesmo, né? De quem investe, quem sabe, de pagar dividendos mensais, né? Então, isso é interessante. Mas, basicamente, assim, não tem, até brinquei com o Felipe, depois que a gente conversa bastante, não tem tanto assunto, né? Lógico, acho que o investidor tem que olhar também que ele tem uma taxa de administração de 0,65%, né? Porque a ideia do ETF ele é viabilizar de uma maneira fácil o investidor participar do mercado de capitais e com baixo custo, né? Agora, se isso é baixo custo ou não, acho que o investidor tem que fazer um pouco de lição e ver quanto que cobra o BOVA11, quanto que cobra o SMLN, lá, o DSMOL, o XFIX e tal. Lembrando que tem que dar uma ponderada, porque quanto maior o fundo, maior ele consegue reduzir o custo, né? Que os fundos têm vários custos de regulação, tem os funcionários que trabalham lá, mas, na realidade, você precisa de, vamos dizer assim, como não tem uma gestão ativa, você tem um custo, em teoria, menor, né? Então, acho que o investidor tem que ficar alerta com isso. Eu não vou dar minha opinião se 0,65% é caro ou não. Eu acho que o investidor tem que agora fazer a lição de casa, olhar lá o site, olhar a composição do índice e ver se faz sentido para ele, né? Mas a ideia é boa, né? ETF é sempre uma ideia boa. Eu tenho um pouco de ETF de bolsa na minha carteira, tenho um pouco de ETF de S&P, então é uma questão de você se expor ao mercado de maneira barata e de maneira tranquila, né? Então, você não precisa ficar se preocupando ali, medindo a rentabilidade e tal. Obviamente, você precisa se preocupar com o seu portfólio, mas a ideia do ETF é essa. Então, falando um pouco ali do KISU, né? Acho que a ideia dele é basicamente essa. Se o investidor quer se expor com, vamos dizer assim, com mais tranquilidade,
sem ficar tentando montar uma carteira, acho que ele pode sim comprar esse fundo, pode avaliar a compra desse fundo, mas eu sempre faço essa. É importante que você olhe lá, leia o regulamento, leia o relatório gerencial, você consegue tudo isso no site. Você pode usar também as plataformas, inclusive o Com Dinheiro, né? Ontem vocês estavam aqui com o É. Rafael, você pode ter todas as informações no Com Dinheiro, mas vocês também podem olhar na CVM essas informações, que é a fonte primária dos dados, tá? Então, lá o FNet da Bolsa. Então, acho que o de Kizu é isso. Acho que eu gostaria até de desejar também muito boa sorte ao pessoal da Suno. Quando teve a notícia de que eles iam trazer o Vitor Duarte, eu inclusive estava num evento junto lá com o professor Baroni, com o Thiago Reis, eu parabenizei eles pelo novo passo, né? E eu espero que eles obtenham muito sucesso e venham agregar muito aí, que já agregam bastante no mercado de fundos imobiliários, venham agregar mais ainda com essa casa. Então, acho que é isso. Uhum. Ô, Carter, tenho aqui mais perguntas para você. Queria, inclusive, pedir para todo mundo que está aqui nos assistindo, se você também tiver perguntas para o Guilherme Carter, envie aqui para a gente aqui no chat. Estou dando uma olhada aqui no chat. Inclusive, antes de eu passar para a minha próxima pergunta, eu só queria dar um recadinho aqui. O João Flávio estava perguntando qual a relevância, né, da gente estar fazendo essa cobertura aqui de Joe Biden. Ô, João Flávio, nós somos uma agência de notícias, estamos aqui para sempre trazer as informações, os factuais do dia. E a gente sabe que política, sim, realmente, é claro que é uma política internacional, mas isso também mexe com o mundo todo. A gente sabe o quanto que política e economia andam juntos. Então a gente está aqui fazendo o nosso papel de jornalistas aqui, trazendo informações desse fato que está acontecendo hoje, mas nós não estamos deixando não em nenhum momento de falar sobre mercado. Já falamos de alguns papéis no início dessa edição, talvez você não esteja acompanhando a gente desde o início, mas fique tranquilo que até o fim da nossa programação vamos falar muito ainda sobre papéis. Ainda a gente vai falar com o analista Paola Mello da GTI. Nós também temos mais convidados, nós vamos falar de outros papéis aqui, vamos falar muito de mercado. Estamos aqui sempre de forma isenta, imparcial, para trazer as informações sempre com qualidade. Então a gente tem um misto aqui de política, notícias internacionais, notícias econômicas, notícias de mercado, falamos de papéis, estamos aqui, fique tranquilo que a gente vai falar sim sobre bastante papéis. Agradeço a audiência de todos vocês, inclusive quem disse que eu falo bonito quando eu falo de Biden, eu não tenho nenhum lado político, já gosto de deixar aqui bem claro, sou jornalista, estou isenta, não tenho um lado político. Eu brinquei ali na questão da internet, que foi o Trump, mas foi uma brincadeira, acho que todo mundo percebeu que realmente eu estava brincando em relação quando a internet travou, que teria sido o Trump. Não tenho nenhum favorito em relação a isso, e eu só queria deixar isso bem claro, que a gente não tem lado, a gente está aqui trazendo informação de forma imparcial, é um fato relevante sim do dia, todas as agências de notícias estão mostrando, e nós, como também uma agência de notícias, não poderíamos deixar de fazer o nosso papel também, de mostrar essa cobertura aí da saída de Donald Trump e posse de Joe Biden, tá bom? Então, se vocês também que estão aqui nos assistindo quiserem saber mais também sobre fundos imobiliários, deixe a sua pergunta aqui, que o Guilherme Carter está aqui com a gente, ele vai responder. E antes de eu voltar minha pergunta para o Carter, eu só queria que a Débora atualizasse o IFIX para a gente agora, para a gente continuar aqui nesse assunto. Fala, Débora. Olha só, o IFIX agora está subindo, viu, Paula? Sobe 0,23%. A gente já teve uma máxima aí no dia de 2.874 pontos, estamos aos 2.873. E o IBOV também segue subindo, sobe 0,42% agora, 121.146 pontos. Paula. Tá certo, Débora. Quero voltar então com o Carter. O Carter, ainda falando sobre os fundos de fundos, queria que você falasse pra gente qual que é a vantagem do investidor começar ali os seus aportes em fundos imobiliários que tem outros fundos na carteira. Certo, Paula. Fundos imobiliários não tem uma discussão tão acalorada aí com política, mas a gente pode seguir aqui. Na verdade, os fundos de fundos, eles basicamente, querendo ou não, obviamente é um ETF lá que a gente conversou no Kizu, mas se você pensar, ele também é um fundo de fundos, né? Ele replica, ele compra outros fundos e tal, é outra ideia, né? Geralmente os fundos de fundos, eles têm uma gestão ativa, e aí eles tendem, a gente já chega nessa questão, mas eles tendem aí a querer superar o benchmark que eles determinaram ali no regulamento, que obviamente pode ser mudado e tal, mas eles têm essa diferença, né? Mas a ideia é parecida porque eles investem em outros fundos, né? Bom, mas eles conseguem arbitrar, né? Então, qual que é a ideia? Acho que a ideia principal do investidor que seria interessante dele investir no fundo de fundos
poder estar diversificado, né? Então, por isso que a gente sempre brinca, pô, quer começar a estudar fundos imobiliários, quer começar a investir? Eu sempre dou a dica, né, que me perguntam nas minhas redes e tal, eu falo, olha, começa por esse fundo aqui a estudar, né? Não precisa você não precisa comprar ele. Para comprar, a gente tem lá a carteira recomendada do Marco Saravalli, que é a Sarafis, que aí você tem, inclusive, alguns fundos na carteira, que aí sim você tem uma recomendação ali, você tem a tese de investimento. Mas em teoria, para você entender um pouco mais, a gente sempre fala, olha, quer começar a investir? Dá uma lida num relatório gerencial de fundo de fundos, porque ele é um fundo que tem várias estratégias, né? Então, comprando um fundo de fundos, né, ou estudando um fundo de fundos, você vai ver que ele está alocado em logística, em shopping, em laje, em desenvolvimento, em fundos de CRI. Então, ele tem várias estratégias dentro do fundo e também ele tem uma opinião, né? Então, assistam também o nosso programa no Radar FIS, né, que a gente conversa e pergunta para os fundos de fundos, os gestores de fundos, qual que é a ideia por trás da escolha da Criativo, né? A gente teve uma com a RBR Asset, que a gente falou com o pessoal que toca o RBR Alpha, que é um excelente fundo para você estudar. Ele tem uma pegada mais de investir, né, por conta da casa, por experiência deles, de investir em properties, né, em laje, mas ele explicou cada case, né, o porquê que ele acha, porquê que ele está posicionado ou não. Então, você consegue ter uma absorção melhor de conteúdo, porque eles têm várias estratégias, né? Mas, obviamente, tem gente que começa com laje, tem gente que começa com logística, mas a gente sempre fala que o fundo de fundo ele é naturalmente diversificado, né? Não quer dizer que shopping não seja também, né? Tem aquela história, mas diversificado em vários setores, diversificado em vários ativos diferentes, em várias propostas. Então, é por isso que o fundo de fundo, talvez seja consenso entre as pessoas que são respeitadas e falam de fundos imobiliários, seja, assim, talvez a primeira porta para o investidor que está chegando para investir. Mas também tem muita gente que acaba tendo, talvez, uma maior proximidade, porque a gente sabe que o brasileiro ele tem muito... tem aquela ideia de comprar um imóvel para alugar, comprar outro imóvel para alugar, e muitas vezes ele olha, começa a entender fundos imobiliários e se apaixona de cara, porque ele pode fazer a mesma coisa que ele faz, só que estar posicionados em ativos de extrema qualidade, com inquilinos que são empresas também de alta qualidade, em regiões que eles nem pensavam em poder estar participando, ao invés de comprar apartamentos, enfim, residenciais longe de grandes centros. Então, eles acabam se apaixonando pelo investimento também pelas lajes, mas a gente sempre fala que o ponto inicial seriam os fundos de fundos por conta de diversificação, por conta também educacional de você entender, ler os relatórios gerenciais, entender cada um dos setores, a opinião dos gestores, você também, obviamente, contrastar com você se você concorda ou não, mas, assim, resumidamente, é uma questão mais de diversificação quanto aos fundos de fundos. Ô, Carteiro, eu tenho mais uma outra pergunta em relação a essa questão, principalmente de gestão de fundos com você, só que eu queria dar um último giro agora, porque eu vou ter que liberar o Felipe e a Nanda hoje mais cedo, eles vão almoçar mais cedo, porque eles vão voltar depois com a programação, eles vão seguir aqui a programação da posse daqui a pouco, então, para eu aproveitá-los aqui, para a gente dar o último giro, eu vou rapidamente trazendo aqui a atualização das notícias do momento, continue aqui, que a gente vai continuar batendo o nosso papo aqui com o Guilherme Carter. Eu vou primeiro com a Débora, que está trazendo informações sobre o Financial Times, que informou que a vacina da Pfizer e BioNTech é eficaz contra a variante do coronavírus mais transmissível descoberta no Reino Unido, é isso então, Débora? Quer dizer que essa vacina, ela consegue então atingir exatamente essa variante que o mundo todo estava preocupado com ela, que surgiu lá no Reino Unido? Boa notícia. É exatamente isso, Paula. Esse é o primeiro estudo mais amplo aí que foi realizado na Alemanha, na própria sede da empresa BioNTech, e traz resultados bem satisfatórios quanto à eficácia do imunizante em relação a essa variante britânica. Ainda falta uma revisão de pares aí desse estudo, mas as amostras de sangue de 16 vacinados, metade acima de 55 anos, foram capazes de neutralizar o vírus. Lembrando que essa é uma variante mais contagiosa, né, que chegou em Portugal ali no final de 2020, levantou receios aí quanto à eficácia
da vacina, que é de 95% até então, e tem obrigado aí novas análises a serem feitas. Mas os autores desse estudo adiantaram que não houve nenhuma diferença biologicamente significativa na atividade de neutralização. Essas são as palavras aí, né, das pessoas que são envolvidas no estudo, nesses testes laboratoriais dessa nova variante, em comparação aos que já foram feitos para a variante original, a que foi sequenciada lá na China. Na semana passada, a Pfizer também já tinha apresentado um estudo desenvolvido em laboratório que confirmava a eficácia da vacina para uma importante mutação presente tanto na variante britânica como em outra descoberta lá na África do Sul. Paula. Tá certo, Débora. E agora sim eu quero ir com a Nanda Vasconcelos, que está trazendo informações para a gente. O Netflix ultrapassou 200 milhões de assinantes no quarto trimestre de 2020. Conta pra gente, Ananda. Exatamente, Paula. E só nesse período a Netflix faturou, ela teve um lucro de 542 milhões de dólares. O número de assinantes no mundo teve um aumento líquido de 8,51 milhões no período, como você falou, chegando a 203 milhões de assinantes, uma alta de 21,9% na comparação com o mesmo período de 2019. A receita da Netflix somou 6,6 bilhões de dólares entre outubro e dezembro de 2020, uma alta de 21,5% na comparação com os últimos 3 meses do ano anterior. Agora a ação da Netflix está subindo 7,37% e está valendo agora R$ 60,99. Paula. Tá certo, Ananda? E eu já me despeço, então aproveito para me despedir aqui da Nandinha, que ela vai sair agora mais cedo para almoçar, depois a 1h, a 12h30, a Nanda volta aqui com o Felipe para continuar essa cobertura aí especial sobre a posse de Joe Biden. Então, Ananda, obrigada por estar aqui com a gente, vai lá, bom almoço e a gente continua ali te acompanhando mais tarde. Obrigada. Tá bom, obrigada, gente. Daqui a pouco a gente volta então com a cobertura da posse do Joe Biden. Tá certo, e a gente vai agora diretamente com o Felipe Nascimento também, que está na nossa redação trazendo informações sobre a Melius, que diz que vai testar possibilidades em crédito seguro e investimentos. Conta pra gente, Felipe. Ô Paula, o CEO da Melius, né, ele está falando agora num evento do Sara Invest Private Day, né? Está falando aí sobre a empresa, sobre informações a respeito da empresa. Ele disse que a Melius está numa fase nova para testar novos produtos e serviços além do seu marketplace, né? Como crédito pessoal, crédito consignado, seguros, investimentos, enfim, uma outra série de produtos. Ele disse que a adesão ao cartão de crédito que foi feito junto ao Banco Pan mostra que existe essa demanda. Nesse evento do Sara Invest Private Day, o CEO da Melius também disse que cerca de metade do valor arrecadado com o IPO deve ir para fusões e aquisições para justificar esses novos serviços. Paula. Tá certo, o Felipe também está aqui se despedindo aqui da gente. Daqui a pouco o Felipe volta 12h30 para continuar aqui a nossa cobertura. Felipe, bom almoço. Traz alguma coisa ali para mim que eu tô com fome já, hein? Vou trazer alguma coisa no bolso para você e até logo aí para o pessoal nos acompanhando e ótima entrevista aí com os próximos convidados. Um abraço. Tá bom, obrigada. E a gente vai seguindo por aqui. Eu quero voltar agora com o Carter. O Carter que é de casa, eu sei que ele não vai ficar bravo comigo hoje, né, Carter? Interrompi o Carter aqui algumas vezes. Hoje que a gente está numa cobertura diferente, viu, Carter? Peço até desculpas mais uma vez. Como eles iam ter que sair, a gente antecipou o nosso giro aqui. O Carter, tem perguntas para você aqui? Deixa eu fazer aqui primeiro, prioridade sempre é do nosso público, eu tinha uma ali, mas tem mais uma pessoa aqui falando aqui, o Bernardo Guimarães está falando assim, se você poderia falar um pouco sobre o novo FII do BTG voltado para a logística do agronegócio, BTAL 11. Você poderia falar alguma coisa sobre este fundo para o Bernardo, Carter? Posso, eu acho que teve outras perguntas também de agências, a gente pode falar um pouco aí. E tem o Thiago que falou que eu falo muito, então eu vou tentar ser mais curta nas minhas respostas. Mas, imagina eu então, hein, Carter? Em relação ao fundo, eu sempre brinco que eu estou esperando aí o FIA Agro, né, que a gente falou em algum momento, que são os fundos imobiliários voltados para o agronegócio. Então é uma copia-cola dos fundos imobiliários. Eu acho, na minha humilde opinião, que os fundos que se propuseram, os fundos imobiliários, a participarem da cadeia do agronegócio, não tiveram tanto sucesso e tem, na verdade, muito desafio por conta do setor. Não que é um setor não pujante, mas é um setor diferente, é um setor mais complicado. Então, eu realmente
para te dar uma opinião um pouco mais embasada, e aí obviamente demora um pouco, eu precisaria dar uma estudada mais a fundo no ativo específico, mas de antemão, eu sempre respondo que eu estou esperando os FIA Agro, né? Se você quiser pesquisar aí FIA Agro, você vai ter esses novos instrumentos que você realmente vai poder participar ali do agronegócio, da mesma maneira que você participa dos fundos imobiliários, só que de uma maneira inteligente, né? Com isenção de imposto de renda, tudo mais, né? Vamos ver até quanto, isso é outro tema polêmico, mas até quando isso dura, né? Essa isenção, etc. Afinal, a gente se endividou bastante aí no último ano, por uma questão, enfim, boa, mas a gente se endividou, então a gente tem que tomar cuidado. Então, eu acho que a resposta é essa, assim, eu acho que eu vou estudar mais o ativo, talvez eu tiver uma resposta melhor, obviamente eu não dou call de compra ou venda aqui, mas para você talvez estudar também, dar uma lida no relatório desse fundo, no regulamento, mas a gente já tem fundo de agro, fundo imobiliário de agro, que infelizmente aí está tendo muita dificuldade em alocar o ativo num setor muito difícil. Tinha uma proposta muito interessante, que eu acho que a proposta do BTG, por ser logística do agronegócio, é interessante também, por a gente estar passando um momento de, vamos dizer assim, pavimentações das rodovias no país, né? A gente tem todo dia lá o ministro na Bolsa fazendo concessão, isso aí é público, notório. A gente provavelmente é uma tese interessante, mas a gente vai ter que entender as alocações, né? Então eu te trago uma opinião um pouco mais embasada. Eu, particularmente, não tenho na minha carteira, tá? E eu, hoje, estou preferindo esperar os FIAs agro para participar do mercado de agronegócio, né? Do que fazer por FII, porque a gente viu que não é tão fácil assim. A tese é boa, tem mercado, o macro é bom, mas na execução acaba sendo um pouco difícil, né? Então, acho que espero que tenha respondido sua pergunta. Aí. Uhum. O Carter, o Renan Benedetti, ele pergunta o seguinte: Carter, com esse adiamento de fechamento das agências e escritórios do Banco do Brasil, BBPO 11 deve acalmar um pouco com as suas oscilações? Qual que é a sua visão em relação a esse fundo aí, depois desse anúncio do adiamento do fechamento das agências do Banco do Brasil? Olha, se for uma notícia que, obviamente, ajuda aí as agências, pode dar uma contida. Eu só tenho que ficar alerta, porque essa onda de digitalização já veio faz alguns anos. O Banco do Brasil e as empresas estatais aí nos últimos anos, elas saíram de uma visão de mercado, né, meio antes de mercado, agora mais pró-mercado. Então você tem eficiência, você tem corte de gastos, você tem os PDVs que estão saindo a rodo, você tem o julgamento da máquina pública. Nas empresas, essas públicas, essas empresas têm sido lucrativas, né? Têm sido mais lucrativas. Então, a ideia que você tem que pensar faz sentido eu ter um ativo que tem agências bancárias neste momento? Né? Faz sentido? Eu acho que esse fundo, especificamente do Banco do Brasil, né, do Votorantim, né, que é do Banco do Brasil, pode até a gente esperar um pouco como é que vai ser ali, mas com as declarações do Banco do Brasil de que vai fechar, que vai deixar alguns escritórios e tal, porque esse ativo tem tanto escritórios como agências, ele obviamente majoritariamente tem agências, mas fica assim um desafio muito grande, porque o gestor teria também que readequar, né? Então, se o Banco do Brasil sai, quase, vamos dizer assim, não é quase certo, mas é uma grande chance que você vai ter uma dúvida ali se o Banco do Brasil vai realmente fazer frente e querer renovar as agências e tal, né? Isso coloca em xeque, na verdade, os fundos de contrato atípico, né? Então, a gente já contou várias vezes a historinha deles. Eu acho que pode segurar, mas eu olhando no sentido médio e longo prazo, eu não tenho conforto em ter minha carteira, e eu sempre, meus alunos me perguntam, eu respondo que se você acha, né, porque eu acho que ele é um fundo que ainda não está no estresse. Na minha opinião, ele não é um X-TED da vida que saiu inquilino, derrubou a cota, está negociando muito baixo, né? Eu tenho meus cálculos, acho que talvez ali fazendo uma média ponderada no 4.000 metros quadrados,
não sei, eu talvez comece a ver novamente, né, um pouco mais baixo, que aí sim vai ser um fundo mais estressado, que vai ter um dividendo menor, etc e tal, e talvez eu volte a olhar. Né? Mas respondendo a sua pergunta, se é uma notícia pode segurar a oscilação, mas é aquela coisa, né? Será que esse business para em pé? E se não para em pé, será que o que vem depois ele consegue liquidar as agências, vender, pagar de novo para o cotista de uma maneira fácil? Será que ele readequa essa agência a lojas de rua? Essas lojas de rua estão localizadas aonde, né? Dá para fazer, não dá? Então, são várias dúvidas em relação ao ativo, né? Que você deveria fazer a si próprio. Não simplesmente, obviamente, tá segurando a cota, não tá. Eu acho que tenta pensar no ativo um pouco mais a médio e longo prazo. E eu, sinceramente, na minha carteira não vejo espaço. Eu tinha esse fundo, eu conseguia liquidar ele no começo do ano passado, por não fazer sentido. Eu não sabia, obviamente. O Carter sabia que ele ia derrubar em. Não é nem o coronavírus, tá? Porque depois o Banco do Brasil fez uma nota e derrubou ele 10% no dia seguinte. Obviamente, eu não sabia quando, a hora X, a hora H e o dia D, né? Mas eu sabia que a minha tese já não fazia sentido. Acho que você tem que ter a sua tese, acreditar nela e fazer comparações, né? Será que a minha tese, olhar para perguntar até os fóruns da internet, as carteiras recomendadas, será que faz sentido? Então, é essa provocação que eu também deixo para você. Mas, respondendo simplesmente a sua pergunta, se você tem uma notícia boa, provavelmente ele dá uma segurada, sim, né? Mas pense sim em médio e longo prazo. Tá certo. Ô, Carter, tem uma última pergunta aqui, que é do Clerilston Macedo. Ele está perguntando sobre as prévias de incorporadoras, estão com prévias com números recordes. Seria um início de um ciclo imobiliário, tendo em vista os juros baixos? Olha, com certeza, né? Você tem essa relação inversa da taxa de juros, né? Porque basicamente ela é a referência de funding para as famílias e tal. Obviamente, você tem que ter mais outras coisas que corroboram que é uma economia pujante, né? A gente tem ali, e aí, se eu não me engano, entre 13 e 14 milhões de desempregados. Isso não ajuda muito, né? Mas, obviamente, a taxa de juros, ela aquece, sim, o mercado imobiliário. Isso é nítido em vários países do mundo, né? Até pegar um exemplo extremo, se eu pegar um país na Europa, a Suíça. A Suíça tem taxas de juros negativas. É incomprável para o suíço um apartamento em Zurique. Por quê? Porque teve tanta procura, o dinheiro está barato, então você tem uma apreciação muito grande do ativo, né? Então, quando o dinheiro é barato, você tem apreciação, obviamente também tem inflação. Então, é óbvio que você vai ter um reflexo e realmente você está tendo um aquecimento das incorporadoras. Você teve lançamentos, acho que o coronavírus ali foi uma dúvida no começo, mas acho que o mercado, principalmente aqui na cidade de São Paulo, residencial, continuou entregando, continuou vendendo, e eu acho que tende. Agora, a gente tem que ver o lado fiscal do país, né? Se realmente a gente vai conseguir esse ano, e tomara que a gente consiga ali ter uma harmonia entre os poderes, né? Eu acho difícil, mas tem uma harmonia entre os poderes, e você consiga no parlamento colocar as pautas que realmente, né? E o parlamento tocar as pautas, né? E não simplesmente segurar e colocar a culpa no amiguinho. Né, tocar e todo mundo caminhar pelo Brasil e não pelos seus interesses próprios. Então, acho que a gente vai depender disso, infelizmente, que é tocar as reformas tributárias, reformas administrativas, para que a gente não tenha problemas com juros no final do dia. Né? A gente teve a prévia do GPM ontem, veio assim a 2,37%. Né? O IPCA também deve vir alto. Lógico que tem comprado em fundos imobiliários, pode estar ali, em teoria, se protegendo, né? Isso é outra coisa, mas não quero me alongar aqui, mas com certeza a taxa de juros corrobora muito para esse crescimento, e eu acredito que nos próximos anos, se nós fizermos o dever de casa, né, e pararmos de brigar uns com os outros, a gente consegue aprovar, sim, essas reformas e ter, provavelmente, uma situação econômica mais favorável nos próximos anos.